Então, vamos lá! Olá, você está no Conversa Paralela, podcast alternativo e musical do Samurai Morcego. Meu nome é Gui Manuel de Homem Cristo. E eu sou o Thomas Bangalter. E hoje vamos comentar a carreira de um dos ícones da música eletrônica e uma das duplas mais famosas da história da música, o Daft Punk. Vamos comentar a trajetória desse icônico e, de certa forma, misterioso duo francês que revolucionou a música eletrônica que até hoje aparece no topo das paradas. Bom, antes da gente começar aqui a história deles, um adendo aí para quem gosta de acompanhar também as nossas playlists que a gente geralmente faz nessas biografias musicais. A gente criou também as duas playlists do Daft Punk, uma com a cronologia inteira, né, dos clipes deles até hoje, especialmente aí com o Interstellar, né, que é todos os clipes daquele filme que trata do álbum Discovery, tá lá inteiro, né, na íntegra, para vocês verem na ordem cronológica dele, e também uma outra playlist com umas curiosidades e entrevistas bem raras da dupla que eles fizeram antes deles colocarem aquelas máscaras, né, os capacetes do Daft Punk. Então, para quem quiser aí acompanhar... Essa daí é bem rara mesmo, né? Acho que ninguém chegou a ver Daft Punk, conhece Daft Punk e viu realmente o rosto deles, né? Eu realmente não faço nem ideia, eu não fazia nem ideia de como era o rosto deles. Então vamos lá, né? Vamos para começar aí com a história deles, vamos começar com tudo, a origem de tudo, né? O Daft Punk, ele começou em 1993, mas na verdade a origem, né, do encontro entre o Gui Manuel de Homem Cristo e o Thomas Bangalter foi bem antes, né? Foi quando eles tinham 13 anos de idade numa escola em Paris, né? Estavam lá, eles se encontraram, né? O Gui Manuel e o Thomas Bangalter. E eles gostavam muito de música, né? Então eles meio que se encontraram ali como, né, fizeram uma amizade na escola. E logo no começo, assim, eles tocavam instrumentos, né? E eles decidiram fazer uma banda, né? Junto com outro cara chamado Laurent Brankovitz. E eles fizeram uma banda indie chamada Darling, né? Que é inspirada em o nome de uma música dos Beach Boys, né? Aquela banda de rock antiga, né? E era basicamente isso, era uma banda indie rock, né? O Homem Cristo tocava guitarra, né? E o Bangalter baixo. É bem diferente, né? Do que você acha que da origem do Daft Punk, porque a gente conhece eles por músicas eletrônicas. E na verdade eles começaram, né? Com música, com instrumentos acústicos, né? Com um negócio de rock, né? Mas assim, foi por algum tempo, né? Essa banda era bem assim. Era bem casual, né, a carreira deles, né, como banda, assim, era bem casual. E depois, Rodrigo, da banda Darling que eles tinham, né, junto com aquele Brankovitz, a banda ficou uns 6 meses, mas depois que esse Brankovitz saiu, a banda se juntou de novo e criou uma banda chamada Phoenix. Uma banda que até ficou famosa depois, né, eles existem até hoje. Eles são uma banda de indie rock, né? Esse Brankovitz permaneceu nessa raiz da origem aí da dupla, mas assim, é bem diferente assim, a trajetória deles, né? O Phoenix foi pro rock, os outros dois foram fazer o eletrônico deles, o house. Depois de tudo isso é que o Daft Punk ele apareceu de verdade, né? O nome deles foi inspirado numa crítica negativa que um jornal tinha feito sobre a banda Darling, que a crítica chamava a Daft Punk Trash. Aí pegaram dessa crítica e fizeram o nome da banda deles e aí mostraram pra todo mundo que, né, o Daft Punk Trash é um sucesso. Tipo, a tradução, sei lá, a Daft Punk Trash seria tipo um punk lixo e bobo, besta, alguma coisa assim, né? E aí eles viram isso no jornal e falaram, vamos colocar o nome, tipo, eles pegaram a crítica, né, uma crítica negativa e transformaram no nome deles, né, na dupla que se tornaria, tipo, super famosa, né, dali pra frente. Imagina esse maluco que fez essa crítica lá no jornal, sabe? Ei, chefe, ó essa banda bosta aqui, deixa eu fazer uma crítica deles, vai lá, campeão, vai lá. Aí depois de um tempo, né, é isso aí. Eu acho que não teria como ele processar por direitos autorais, né, mas bem que ele poderia, né, tipo, falar, porra, eu que basicamente dei o nome pra eles, né, da banda.
Mas... Isso aí aconteceu na França, mas se isso aí tivesse acontecido nos Estados Unidos, mano, o processinho vinha a galope, certeza. É verdade. Mas então, assim, né, tipo, depois desse meio tempo aí com essa Darling, os caras foram lá e se juntaram e foram fazer uma dupla de eletrônico, né, e começou a carreira deles mesmo, assim, pra valer em 1993, né, com o Daft Punk. E aí, eles começaram a trajetória, né, do que a gente conhece mesmo como uma dupla francesa, né, como duo francês. O primeiro single deles se chamava New Wave, que foi um ano depois, né, do início da parceria deles lá, do Daft Punk. Eles criaram esse single, né? Não era um single, era um EP, né? Que era com várias músicas. E uma delas era a Live, né? Que na época, nesse mixtape, se chamava New Wave. A Live está no álbum Homework, né? Que sairia ali depois de um tempo. Mas o primeiro sucesso para valer deles, comercial, foi o Da Funk, né? De 1995. Que tem um clipe dirigido pelo diretor Spike Jonze, né, que é um diretor famoso, né, que depois ele ficou famoso em Hollywood e tudo mais. Ele é bem bizarro o clipe, assim. Eu acho interessante que esse começo da vida do Daft Punk era bem diferente, assim, em termos de, comparado com o Discovery depois de algum tempo, porque era mais, assim, de rua, né, era uma pegada mais assim, tipo street, né? Eles pegaram aquele gênero house, né? E tentaram trazer de volta, porque ele já estava meio por baixo naquela época, né? O eletrônico house. Mas assim, eles pegaram aquilo e falaram, vamos fazer algo diferente com esse som, né? Com essa batida repetida, com essa coisa bem que mistura meio acid music com funk, assim, e também como eles se apresentavam, né? Foi antes deles se apresentarem com aqueles capacetes que a gente ia conhecer depois, mas antes era só eles mesmo, assim, sem capacete nem nada. Eles iam lá, se apresentavam nas casas de shows lá da França. E assim, eles tinham uma pegada mais street, assim, mais assim, os clipes, por exemplo, a maioria se passa meio que na rua, de noite, assim, era uma pegada mais assim, urbana, né, com a batida eletrônica daquela época, que tem uma coisa bem assim, era uma repetição, né, de batida eletrônica, pesada, assim, com verso e refrão repetindo várias vezes, e muita inspiração no funk e em acid music, né, aquela coisa, né, de DJ, de pegar aqueles samples de música antiga e ficar repetindo aquilo e botar uma batida bem, né, bem repetitiva e tal, e criar ali um ritmo, né, pra música. Então, uma coisa não só de DJ, mas também dos funkeiros de hoje em dia, né? Se pegar um monte de funk hoje em dia, só tem batida antiga e repete, claro, uma letra em cima. Exato. E assim, é a base de música eletrônica, né? E eu acho que eles, assim, eles ficaram muito conhecidos por meio que domar esse estilo, né? Eles conseguiam controlar completamente, assim, a plateia, né? O público com a batida deles, porque... né, não é fácil você acha que tipo, simplesmente ficar lá tocando a música lá e fazendo uns samples e tocando samples e repetindo eles, mas você tem que criar uma música cativante pro público, né? Eu acho que desde o começo o Daft Punk ele misturava uma coisa meio que engajava o público, né, a ouvir, e ao mesmo tempo tinha uma pegada meio experimental, assim, né, porque eles misturavam com várias coisas, assim, vários outros gêneros, como eu tinha falado, o funk, o acid music, e acabavam criando ali uma coisa totalmente nova, assim, né. Isso, assim, no começo, quando eles ainda nem tinham gravadora e produtor, né. E aí, depois, né, eles viram que eles começaram a crescer, o Da Funk explodiu nas paradas lá da França e tal, e eles falaram, pô, a gente precisa fazer um álbum, né, uma coisa, a gente precisa, né, avançar aí na nossa carreira. E aí eles acabaram, né, escolhendo, né, procurando um produtor musical e uma gravadora, né, que naquela época, ao contrário de hoje em dia, né, como você falou, com os funkeiros e tudo mais, que você simplesmente bota uma música no YouTube e faz sucesso com ela, né,
naquela época você tinha que ter uma gravadora para, né, para ela disponibilizar o seu álbum, para divulgar e tudo mais, porque só eles, como, né, como uma dupla, não conseguiria um sucesso sozinho, né? E aí eles acabaram escolhendo, né? O produtor foi o Pedro Winter, que seguiria ali depois por um bom tempo, né, com a dupla, e a gravadora foi a Virgin Records, que foi assim uma certa competição para ver quem que iria ficar com o Daft Punk, porque depois do sucesso do Daft Punk, e aí a Virgin foi uma das poucas que dava uma certa liberdade criativa para a dupla criar o próprio som, né, a própria identidade, sem assim, eles serem controlados pela gravadora, que era algo bem recorrente, né, naquela isso que eu ia falar, vale lembrar que naquela época o controle da gravadora em cima do artista era ridículo, né? Eles não tinham opção criativa nenhuma. É igual mais ou menos quando você pega um filme de Hollywood hoje em dia, onde que você olha assim e fala, a ideia era boa, mas a produção aí mexeu muito e ficou uma bosta, né? Então acho que eles devem ter tido um trabalho enorme para escolher, para conseguir achar alguém que desse pelo menos uma liberdade, ainda mais pra eles que, assim, o lance deles era muito criativo, não era, tipo, uma cópia de nada, né? Eles estavam começando no gênero deles. Eles têm muito um trabalho autoral, assim, né? Eles sempre quiseram... A gente vai ver aqui ao longo da trajetória deles que eles sempre buscaram, assim, uma criatividade, criar um som que não fosse só o comum da época, e sempre fugindo das expectativas, né? Cada álbum tem uma sonoridade totalmente diferente, uma origem diferente, uma filosofia diferente, então isso que é muito legal, né? Eles conseguiam se diversificar, né? E conseguia se adaptar, de certa forma, aos novos tempos, né, da música, por isso que até hoje eles, né, são conhecidos. Mas então, né, depois de toda essa correria para conseguir uma gravadora, eles finalmente fizeram o álbum deles, né, o Homework, de 1997, que trouxe aí o gênero, né, o house music e o techno de volta para as paradas de sucesso da época, né. O single de maior sucesso desse álbum foi o Around the World, né, que teve até clipe e tudo mais. Eles pegaram essa vibe assim da música meio street, meio urbana, e adaptaram para um álbum, mas assim, pessoalmente assim, não é o álbum que eu mais ouço da banda. Eu gosto de alguns singles, mas assim, no geral é um álbum meio repetitivo, assim, tipo, ele não tem uma consistência em algumas músicas. Sim, foi muito importante na época, mas na minha opinião ele acabou ficando um pouco datado, assim, né? Mas assim, ele foi muito importante para a carreira do Daft Punk, né? Tem o Around the World, que para mim é uma das músicas mais icônicas da dupla, né? Também esse álbum também, tipo assim, acho que eu com menos ouço de longe. Eu tô com você, eu só alguns singles, acho que eu ouço bastante até Around the World, mas só. Eu gosto mais da pegada que eles vão experimentando depois, né? Sim. E uma curiosidade é que tem né, como a gente viu, o ex-integrante aí de uma banda deles, aqui, que era a Darling, né, o Laurent Brankovic, ele foi fazer uma banda chamada Phoenix, e tem uma música, curiosamente, nesse álbum chamada Phoenix. Eu não sei exatamente se é uma homenagem ou alguma coisa assim, mas eu tava parando para pesquisar assim, e aí eu vi isso e falei, nossa, coincidência. Mas é uma música que eu acho que coincide com uma estreia do Phoenix também, né? Então não sei se tem alguma coisa a ver, mas fica aí a curiosidade. E assim, né, eles, naquela época, né, eles não tinham ainda o costume de usar aquele capacete, como eu tinha falado, nos shows, né? Eles começaram a fazer isso um pouco tempo depois, alguns anos, mas teve a primeira turnê, né, que acabou ficando marcada aí do Daft Punk, né, que acabou virando quase uma tradição na carreira da banda, que é em todo ano, que termina com 7, eles fazerem esse show, que é o Alive, né? Eles começaram em 1997, né? Eles fizeram o Alive em 1997, que, né, basicamente eram as músicas do Homework, que eles não tinham ainda quase nenhuma música deles, né? Mas que foi o primeiro, assim, show que acabou sendo gravado. Tem a versão em disco também desse show. Tem um single, acho, eu não vou lembrar qual que é o single que eles fizeram, a versão ao vivo. Mas tem, eu acho que talvez seja o da Funk ou o Alive, não lembro. Mas assim, né, esse Alive vem do nome da música, né, do Alive, do Homework, e acabou também virando nome da turnê deles pra sempre, assim, né. Só pra falar, esses capacetes aí, eles servem basicamente só pra preservar a identidade deles mesmo.
O legal é que, assim, como consequência, acabou gerando uma identidade visual pra banda muito legal, né? Agora são famosos por isso. Mas na época eles só fizeram isso pra poder, tipo, sabe, preservar eles mesmos. É curioso, assim, né? Então acho que a primeira coisa que as pessoas pensam no Daft Punk são os capacetes, né? Atualmente, assim, que eles acabaram criando uma identidade visual muito forte para a dupla e que até acho que inspirou muitos outros, né, músicos e DJs, especialmente, para criar essa identidade, porque senão eu acho que, por exemplo, eu não teria prestado tanta atenção, talvez, no Daft Punk quando eu era criança, se não fosse essa identidade visual deles, né? A gente vai falar um pouco depois no Discovery, mas assim, eles tinham uma identidade assim que mostrava um pouco um tema, né, que era recorrente nas músicas deles, e também um pouco do que era, né, a filosofia da dupla, que é uma música eletrônica, né, e nada mais eletrônico do que dois robôs, né, tocando para uma plateia, né? Então, tipo, né, eles criaram logo no começo, né, esses dois capacetes. Os capacetes eles foram concebidos por um designer chamado Paul Ham e os diretores franceses Alex e Martin. E assim, né, a gente conhece, né, por aquele visual que eles nunca mudaram, né, o visual básico dos capacetes, mas eles têm várias versões dos mesmos, né? Para quem quer se orientar aí, o Gui Manuel, que é o baixinho, né? Tem um que é um pouco mais alto que o outro. Ele é o do visor vertical que cobre o rosto inteiro e que geralmente tem aquele símbolo, né? Às vezes aparece tipo um coraçãozinho, alguma coisa assim. Uhum. E o Bangalter, que é o mais alto, é o do capacete com aquele visor na horizontal, né? E tem uma boquinha embaixo, assim, do visor, né? Então, o que eu acho legal é que esses capacetes, eles ganharam o seu próprio espaço, né? Eles decoram os capacetes, então os capacetes agora são um elemento do show. Mas se você vai no show do Daft Punk, você imagina assim, como é que vai ser o estilo do capacete deles. Que tem uns que são cromados, né? Tem uns que piscam umas coisas diferentes. E o que eu acho legal mesmo é que o capacete tira a identidade dos malucos, sabe? E dá uma identidade pra banda. Então quando você pensa em Daft Punk, você se foca na música. Então assim, a música acaba sendo maior do que o Gui Manuel e o Bangalter, sabe? A música deles é o foco. Então quando você pensa em Daft Punk, você não lembra dos caras, você não quer saber da vida deles, você quer saber da música mesmo. Isso dá um foco tão legal pra música, sabe? Eu gosto tanto de artista que você não pensa nele em si, pensa na música, sabe? O trabalho dele é maior do que ele em si. Ele não precisa ser bonito, gostoso, sensual, sexy pra fazer sucesso. A música dele é boa o suficiente pra isso, sabe? O que você vê hoje em dia é artista que pega e assim, a música é mais ou menos e o artista só é famoso porque, sei lá, é sexy, veste bastante pouca roupa e dança pra caralho, tá? Eu acho que foi até uma certa corrente que aconteceu mais ou menos naquela época, porque a gente também teve, alguns anos depois, o Gorillaz, né? Que ele basicamente também criticava essa coisa da identidade do músico, né? Das personalidades, que, né, a personalidade acabava cobrindo, né, a qualidade da música, né? Então você tinha aqueles popstars, aqueles ídolos, que a música não era muito, né, não era boa, né, não era muito boa, mas assim, a pessoa ouvia porque achava o cantor gostosão, a cantora, sabe, bonita, gostosa, não sei o que lá, e aí acabava cobrindo a qualidade do som. Então o Daft Punk, ele, né, desde o começo foi assim, né, eles também quiseram meio que cobrir a identidade deles para se tornar algo maior, né, para se tornar a música ser maior do que eles, né, como você falou. E desde, assim, né, isso acaba se espelhando nas apresentações, nas raras apresentações deles, tanto ao vivo quanto na televisão, né? Para você ter uma noção, o Daft Punk ele só se apresentou 3 vezes na televisão, né? E as 3 vezes foram no Grammy, né? E uma foi em 2008, né? Tocando com o Kanye West, com a música Power, né? Que eles fizeram assim eles apareceram rapidamente assim na apresentação do Kanye West e depois sumiram. A outra foi acho que muito icônica, que foi a de 2013 com o Pharrell Williams e o Stevie Wonder, né, tocando a Get Lucky. E a outra foi esse ano, né, em 2017, com o The Weeknd, né, com a música dele lá, eles ajudaram a tocar lá também. Então, assim, eles acabaram também criando essa vibe meio misteriosa para personalidades. Eles acabaram... Aquela coisa, né? A intenção era de um jeito, mas também acaba meio que indo para outro lado, porque
de tanto você se esconder, as pessoas começam a ficar super curiosas sobre você, né? E aí, assim, as pessoas, eles têm uma certa vibe misteriosa, né, por trás da identidade deles, né? Por conta deles se esconderem por tanto tempo, né? Toda vez aí que eles vão lançar um álbum, assim, eles somem por muito tempo, sabe? Ninguém sabe onde eles estão, eles ficam muito reclusos, né? Como personalidades, assim, né? Então isso acaba também se transformando aí, né? Acaba indo contramão a visão deles, mas eu acho que é natural, assim, sabe? Não é exatamente a intenção deles, mas acabou se tornando também uma certa característica da banda, né? Eles serem meio misteriosos como pessoas, né? Como, né, a gente tinha falado que tem essa vibe, eles têm essa vibe meio de misturar o humano com o robótico, né, na identidade deles como dupla, é um tema também que acaba sendo recorrente nas músicas também, né, como a gente vai ver aí nos próximos álbuns, mas só para deixar algumas músicas que tem a ver com essa identidade, por exemplo, a Digital Love, a Technologic, o Human After All, o álbum Human After All basicamente tem muito a ver com isso, né? E a Touch, por exemplo, do Random Access Memories, né? Todas elas falam um pouco dessa coisa do robô tentando encontrar uma humanidade, né? Ele tentando se tornar um pouco mais humano, tentando se encontrar nas emoções, que é basicamente um pouco da filosofia da música deles, né? Que é um eletrônico, uma coisa artificial, sintética, só que misturando com emoções humanas, né? Vozes de cantores, né? De pessoas, de humanos, né? Então tem um pouco disso, essa mistura, né? No som deles. E agora a gente vai falar um pouco do álbum Discovery, né, da próxima etapa da fase da história da banda. O álbum Discovery surgiu, essa fase da banda vai de 1999 até 2003. Depois do grande primeiro sucesso, né, do primeiro álbum, a dupla decidiu mudar o estilo das músicas dela, né, se aproximando mais de algo do tipo synth pop. É um eletrônico pop, né? Basicamente essas bandas pop que a gente ouve atualmente, sabe? Katy Perry, esse povo, ele é basicamente synth pop, porque mistura coisas com pop com eletrônico, né? Peraí, continuando aqui assim, essas músicas eram mais baseadas em sample de temas de canções tiradas lá dos anos 70 e 80. Uma coisa bem nostálgica pra dupla, né? Já que a dupla começou em 94, lá, na década de 70 e 80, teve essa influência deles, né? Então, pra eles dava essa sensação de nostalgia. Uma vez você me falou também que pra você também te dá essa sensação de nostalgia, né? Porque você também conheceu o Daft Punk na infância, né? Pra quem não sabe, Daft Punk pra mim foi apresentado pelo Rodrigo, então eu conheci quando eu era adolescente. Mas pro Rodrigo já foi mais cedo. Que assim, eu acho que muita gente, né, conhece o Daft Punk por conta dessa fase deles, do Discovery, né? Que né, acho que do single mais famoso dele antes da época do Get Lucky, que era o One More Time, né? Que ficou muito famoso, tanto pela música quanto pelo clipe, né? Veio lá daquele filme, né, que a banda fez junto com um diretor de animação japonesa chamado Leiji Matsumoto. Interstellar 555. São Interstellar 5, né? E é um filme maravilhoso, assim, ele junta todos os clipes da banda, de cada música, e faz meio que um filme. Ou você pode pensar ao contrário, né? Que o filme, você tira pedaços dele e vira os clipes das músicas dele. Exato, e o filme basicamente um musical, sabe? Igual no Pink Floyd tem o The Wall, são só as músicas dele, só que o filme meio que não tem palavra, não tem diálogo, não tem nada, são só as músicas tocadas contando uma história em animação. E a animação tá boa, é bonito, sabe? É um tema bem fantástico, um universo ali todo espacial. Muito legal, eu recomendo demais vocês verem esse vídeo. No YouTube tem, sabe? Na nossa própria playlist, lá já vai ter todos os clipes em ordem como se fosse o filme mesmo, assim. Acho que tem algumas cenas de transição que não devem ter nos clipes, mas assim, se você ver do começo ao fim, você vai entender a história lá. Que, assim, é uma space opera, né? Que como esse Leiji Matsumoto, ele assim, é um diretor super consagrado de anime, né? Ele fez várias animações clássicas, tipo, ele criou, por exemplo, o personagem, o Capitão Harlock, que até hoje, né, tem filme dele, ou tem aquela animação Galaxy Express 999, que é basicamente um Interstellar sem a música, né, a origem da premissa do Interstellar, que é essa coisa de uma space opera, né, aquela coisa que tem as naves, assim, tipo, que
que conta uma história super não é dramática, né, mas é épica, né, no espaço, e as naves, elas sempre lembram alguma coisa fora do nosso conceito de naves comuns, assim. No Galaxy Express, no Capitão Harlock, é geralmente umas naves meio que em formato de navios mesmo, de como se fossem navios piratas, assim. E o Interstellar, por exemplo, tem aquela nave que é em formato de uma guitarra, né? Que é super também marcante para quem viu o filme, né? Então, assim, esse Leiji Matsumoto, ele foi uma das... Ele fez animações que marcaram muito a vida, né? A infância do Guy-Manuel e do Bangalter, e aí eles acabaram chamando ele, né, para fazer esse filme que eles tinham a ideia, né. Então, assim, como o Carlos falou, essa ideia, né, de trazer um som antigo, né, dos anos 70 e 80, e transformar ele em algo novo com o synth pop, com o eletrônico. E continuando assim, nesse tema de projeto cinematográfico e multimídia dessa banda, eles também têm algo que é algo recorrente na vida da dupla, né? Eles mais tarde, mais atualmente, fizeram a trilha sonora do filme da Disney, Tron, sabe? Aquele filme novo da Tron. Mas mais tarde a gente fala bem disso aí. Então, mas essa filosofia, né, da banda sempre trazer algo, um gênero antigo ou um estilo de som antigo, sempre acabou sendo assim uma constante na carreira deles, né? E eu acho que no Discovery foi assim a primeira vez que eles caíram de cabeça nessa coisa de ressuscitar um gênero que era basicamente uma coisa meio... Não era só disco, né? Era vários gêneros daquela época dos anos 70 e 80, aquele som, e trazer para os anos 90, 2000, né? Uma coisa mais futurista. Então, é nostálgico, mesmo você não tendo vivido aquela época, você ouve algumas músicas do Discovery e você sente uma certa nostalgia só pelo som, assim, sabe? Eu acho, por exemplo, aquela Night Vision, assim, um som meio, sabe, meio nostálgico, Something About Us, assim, uma coisa que parece que realmente remete a algo anterior à produção daquilo, assim, né? Daquele álbum, né? Então, eu acho bacana, e isso acaba remetendo também à própria minha vida, né? Que eu conheci eles quando eu era criança, né? Com One More Time, com o clipe do One More Time, que era um desenho, mais ou menos, Rodrigo? Eu devia ter uns 7, 8 anos, por aí, assim, menos, talvez, 6. Mas, assim, eu lembro quando... eu não me importava com música, mas eu gostava de desenho, né, obviamente. E 2 clipes que me pegavam muito quando eu assistia era o do Gorillaz, né, o Clint Eastwood, e o One More Time do Daft Punk. Então, assim, para mim, os dois sempre foram, assim, eles foram os primeiros que me fizeram, assim, reparar em clipe e em música, porque eles me atraíam por essa identidade visual, né, que eles tinham. O Daft Punk foi só por conta do Discovery, né, por essa época que tinha esses clipes animados, mas acabou me cativando a ir atrás depois da história da banda e de todos os outros álbuns e tudo mais. Então é curioso que na produção do álbum ele é nostálgico pro Daft Punk, mas ele agora é nostálgico para mim também, né? Tipo, alguns anos, né? Já são quase, acho que 20 anos do lançamento do Discovery, então ouvindo ele agora já é nostálgico para mim por outra forma, né? Então é uma nostalgia que cria nostalgia, né? Tipo, é uma coisa legal. Pra mim, eu não conhecia a banda quando era criança, né? Eu comecei a conhecer só depois que o Rodrigo me apresentou, já tinha uns 13, 14 anos. E assim, me pegou na hora porque principalmente por causa da animação, né, da identidade deles, que eu nunca, assim, na minha cabeça eu tinha um conceito de música eletrônica, né? E quem mudou esse conceito pra mim foi Daft Punk, né? Eu conheci um gênero melódico, sabe? Eu vi que música eletrônica não era só uma batida repetida pra sempre, né? Eu vi que tinha música ali dentro, tinha sonoplastia, tinha, tipo, melodia, né? E juntou isso com a paixão da minha vida desde sempre, que é animação. Então foi fácil de começar a gostar a partir daí, né? Sim. Acho que eu diria que você encontrou humanidade na música eletrônica por conta do Daft Punk. Falando bem bonito, em palavras magistrais, é isso aí. Encontrei humanidade na música eletrônica. Exato. E, bom, como você tinha falado aí, eles também, né, eles sempre tiveram essa coisa de ter um spin-off, entre aspas,
audiovisual, né, com os álbuns deles. E não foi à toa que eles fizeram Interstellar no Discovery. Antes, no Homework, eles já tinham feito também um projeto em filme chamado Daft, né, uma sigla Daft, que era um filme que juntava os clipes do Homework, né, como eu tinha dito, teve vários diretores que dirigiram os clipes do Homework, um deles era o Spike Jonze. Então eles fizeram esse filme chamado Daft, A Story About Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes, esse nome gigante aí. O Interstellar também tem um nome gigante, né? Interstellar 5555, Interstellar 5555, então são 4 ou 5? São 4 5, cara. Interstellar 5555, são 4 5. E aí depois The Story of the Secret Star System, né? Que conta a história da banda lá, né, ela era famosa num outro planeta, né? Os caras eram todos azuis, né? E aí depois veio uma organização lá, sequestrou eles e transformou eles, eles colocaram aquela pintura de humanos, viram meio que escravos de uma organização para tocarem no planeta Terra e ficarem famosos aqui. É basicamente uma crítica do Daft Punk sobre a música, né, feita assim, né, produzida por gravadoras e tudo mais, como a gente tinha falado, né, que eles sempre fugiam disso, né, e virar aquela coisa meio industrial, né, aquela música feita a toque de caixa e aquele pop barato, né. Então é basicamente uma crítica deles em forma de animação, né, que é bem tem assim, para que tem um sentido, né, o filme, não é só uma historinha que amarra várias músicas do Daft Punk. Não, tem uma certa filosofia por trás do filme, né. Depois do Discovery, né, o Discovery ele foi um puta sucesso, né, acho que ele foi maior do que o Homework, né, a banda ela tava numa ascendência aí, meteórica em termos de sucessos e de singles. Ele ainda não tinha ficado em primeiro lugar na parada americana, na Billboard, mas no resto do mundo ficou em primeiro. One More Time fez muito sucesso, ficou em segundo nas paradas britânicas e teve outros singles, né, o Digital Love, o Harder, Better, Faster, Stronger, Face to Face, todos esses acabaram virando singles de muito sucesso, né, pro Daft Punk. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it. Mas assim, né, sempre tem aquela coisa de que tem sempre uma queda, né, toda banda com alguns anos de trajetória acaba sempre tendo um álbum que é considerado a ovelha negra da família, né? Apesar de Homework ser o álbum que a gente ouve menos, eu acho que o que é mais considerado o pior álbum do Daft Punk é o terceiro álbum, né, deles, que é o Human After All. Que, assim, é um álbum bem, também, como os outros dois, ele é bem diferente, né? Ele tem uma pegada mais rock, né? O Daft Punk acho que acabou decidindo voltar um pouco às origens de banda indie rock, né? Da época lá do Darling, e acabaram trazendo guitarras e misturando com o eletrônico deles, né? E assim, é um som bem mais pesado e distorcido do que os outros dois álbuns, né? Eu acho que isso acabou tendo uma certa estranheza, né, pro público deles, né? E esse álbum, Rodrigo, o Human After All, ele recebeu uma recepção meio que mista, assim, pelos críticos e pelo público também, né? Tem gente que gostava, gente que não gostava. Os grandes sucessos desse álbum foram Robot Rock, Technologic, Human After All e Prime Time of Your Life. Esses sucessos foram um sucesso, mas assim, nenhum deles superou nenhum sucesso que fez em outros álbuns. Então por isso que o povo fala que esse é um dos piores álbuns dele. Pra mim, esse álbum não é tão ruim, eu gosto de algumas músicas, mas assim, nenhuma dessas músicas desse álbum é aquelas que me marcaram, sabe? Pra mim, eu acho que se fosse pegar um pior dos álbuns, eu coloco esse. Assim, aquele primeiro, né, o álbum que eu falei pra você, o Homework, ele, não que, tipo, eu achei ele melhor, mas pelo menos tem algumas músicas, tipo, Around the World, que me marcaram mais, né? Então, assim, eu achei que esse álbum pra mim é o pior, talvez Homework seja um pouquinho melhor, porque tem algumas músicas que me pegam mais, algumas músicas mais catchy pra mim, sabe? Eu gosto da pegada pesada dele, assim, eu acho ele é diferentão,
Mas assim, tem umas músicas meio que, né, é aquela coisa noise, assim, barulhentas, que aí depois de um tempo começa a encher o saco. Tipo, eu gosto bastante dos dois primeiros singles, que é o Robot Rock e o Technologic. Eu acho que o Technologic, tipo, o clipe é extremamente bizarro, né? É um robô bebê falando, né? E é aquela repetição constante das palavras, né? Dos verbos lá, né? Que ele fala. E assim, eu acho... Sei lá, eu gosto porque também eu acho que também tem uma identidade o Human After All. Por exemplo, o Discover era uma coisa mais assim, mais brilhantina, sabe? Uma coisa mais positiva, colorida, com um filme. E as próprias músicas também, nostálgica. E esse aqui, ele é mais sombrio, ele tem uma pegada mais industrial, assim, ele tem uma crítica musical, né, sobre a indústria da música, né, sobre não só a indústria da música, mas a indústria assim, né, da cultura pop, assim, de consumismo em massa. Então os clipes, por exemplo, mostram bastante isso, essa coisa das pessoas, né, consumirem as coisas massivamente e tal, né, a negatividade e as consequências disso. Então eu acho, tipo, bacana pelo tema. Eu não ouço direto esse álbum, mas também, como o Homework, eu gosto dos singles. O Human After All também curto, mas assim, talvez, né, por isso, assim, por ter sido uma quebra, né, e uma coisa mais down, assim, do que o Discovery, as pessoas acabaram ficando meio chocadas, né, na época. Acho que a gente não mencionou aqui, mas ele foi lançado em 2005, né, então foi alguns anos aí de hiato entre o Discovery, que é de 2001, e depois teve o Human After All de 2005. E depois, assim, a banda, ela, né, o Gui Manuel e qual que é o nome dele? Vou colocar na minha testa. O Bangalter. Só tem esse nome, peraí. É Thomas, não faz chamar esse maluco de Thomas, pelo amor de Deus, mano. É Gui e Thomas, mano. Tá bom, então o Gui e o Thomas, como antes, eles eram bem reclusos nessa época do álbum, do Human After All, e assim, eles não recebiam nenhuma entrevista, eles não falavam nada, né, sobre o álbum, sobre sobre a filosofia do álbum. Eles não foram entrevistados em nenhum momento. Eles acabaram até meio que se arrependendo um pouco disso no futuro, assim, porque eles acham que esse álbum ele foi meio que mal interpretado pelo público, e por isso que ele não foi também tão bem recebido, né? Porque eles não falaram tão claramente qual que era a identidade dele, assim, as pessoas estavam esperando uma outra coisa quando ouviram Daft Punk ia fazer um novo álbum, e acabaram recebendo outro, e por isso foi uma negatividade. Isso acabou levando eles a não fazerem, acho que acabou levando, assim, eles não fazerem álbum por um bom tempo, né? Porque dali pra frente, nos anos seguintes, eles iam se preocupar em fazer outras coisas, outros projetos, né? Coisas bem diferentes. Depois do lançamento desse disco aí, eles começaram a investir em turnê, né? Turnê mundial, eles começaram a percorrer países como o Japão, Estados Unidos e alguns lugares da Europa. Tem uma apresentação que é meio lendária, sabe? Ficou muito famosa, porque ela foi lá em Paris e acabou sendo gravado e virando o disco a live 2006 e 2017. Que mostra como a dupla ela é extremamente versátil, sabe? Ela é criativa demais na apresentação. O show delas, elas pegam, tipo, músicas delas mesmas, misturam e fazem uma música nova, por exemplo. Nesse show, a música Around the World, Harder, Better, Faster, Stronger, elas foram mixadas juntas e virou um single novo, que ganhou o seu próprio clipe depois disso, sabe? Então assim, imagina, você pega, vai fazer um show, você pega as suas duas músicas, você cria uma música nova ali pro show, e depois disso a música fica tão boa que você grava e vira um clipe dela, faz um clipe disso, entendeu? Esse tipo de performance no show, assim, por exemplo, um show desse foi apresentado com uma grande pirâmide de luz, mas no futuro começou a inspirar outros artistas. O Skrillex mesmo, por exemplo, ele começou a fazer do mesmo jeito nos shows dele. Uhum. Como eu tinha, né, eles parece que tem uma certa tradição, né, de fazerem esse Alive todo ano 7, né, e eles voltaram a fazer, né, eles raramente fazem shows, e aí eles voltaram a fazer em 2006, 2007 e acabaram fazendo esse disco aí que assim, eu não gosto muito de versões ao vivo, mas eu acho que esse Alive
é uma das exceções à regra, assim, históricas, porque o que eles fazem com as músicas é muito legal, né? Eles já tinham, ao contrário de 97, eles já tinham uma bagagem muito grande né, um acervo muito grande de músicas, e aí eles acabavam misturando, né? Eles, por exemplo, essa do Harder Better ficou muito boa, tem outras assim que eles acabaram misturando outras músicas, tipo, tem uma que é o álbum abre com Robot Rock, Oh Yeah, assim, que você não espera. O Robot Rock vem do Human After All, que é super pesado, Oh Yeah vem lá do Discovery, né, uma coisa bem mais divertida e alegre. Eles acabaram misturando, então tem muita música boa nesse disco ao vivo. Eu recomendo, quem só conhece a discografia original, não conhece o Alive, eu recomendo fortemente ouvir esse disco ao vivo, porque ele é muito bom, é pesado, assim, o som dele, e você ouve também a plateia surtando, né? Imagina estar lá, assim, além, né, do som, do som que eles fizeram pro show, eles fizeram também esse negócio da identidade visual, que era essas pirâmides aí, de luz que você falou, que, tipo, que elas são muito fodas, elas acabaram ficando muito marcadas, assim, até na apresentação do Kanye West, do Grammy, que eles apareceram, quando eles apareceram, eles estavam meio que ainda nessa fase do Alive, então eles apareceram meio que numa pirâmide também, então ficou muito forte essa identidade visual deles nessa época, por conta do Alive, né, então um show ao vivo que se tornou basicamente um álbum deles, assim, da discografia, né. Atualmente, um show do Daft Punk é um dos shows que eu mais gostaria de ver, sabe? E outra coisa bem diferente que a banda fez, depois de tudo isso, depois dessas lives e tal, foi um filme chamado Daft Punk Electroma, de 2006. O filme foi dirigido e escrito pelos dois, com um gerente artístico deles que foi o Paul Hahn, um colaborador chamado Cedric. Ao contrário do Daft e Interstellar, não tem só música da dupla, sabe? Mas ele conta com uma história dos dois buscando uma forma de se tornar humano. É meio psicodélico, meio bizarro, né? Tem inteiro no YouTube e na nossa playlist também, se vocês quiserem ver. Depois disso, a banda decidiu fazer um outro tipo de projetos, como algumas colaborações, tipo Stronger com Kanye West, que você já tinha comentado, que tem como base o riff de Harder Better, que você já tinha falado também, né? Que curiosamente tem uma inspiração naquela animação Akira, do seu clipe, sabe? O clipe, né? O Kanye West, tipo, o clipe é ele dentro de um hospital, assim, e aí sabe aquela parte que eu esqueci, o Tetsuo é um moleque lá que tem os poderes, ele acaba saindo do hospital e, tipo, né, ele tá todo cheio de enfaixado, assim, ele vai andando no corredor, aí vai vindo soldados, ele vai parando eles, é tipo aquela mesma cena, só que com Kanye West ali, e a música é o riff lá que você falou, né? E depois disso aí, eles apareceram como personagem no jogo DJ Hero, além da mencionada trilha sonora do Tron Legacy, que a gente já falou, né? Que a dupla ajudou a produzir por mais de 2 anos, com a orquestra do compositor Joseph Trapanese. A trilha se tornou a mais importante e elogiada do que o próprio filme, sabe? Eu lembro de que quando eu fui ver esse filme no cinema, eu nem fui por causa do filme em si, sabe? Porque eu olhava os trailers e eu falava, nossa, esse Tron vai ser meio esquisito. Mas bem, Daft Punk tá lá, né? Vamos dar uma prestigiada, né? A trilha é bacaninha mesmo, o filme é bem qualquer coisa, mas a trilha é legal e assim, acho que realmente, se o filme ganhou uma nota, tipo, 10, ou acho que 8 é por causa da música do Daft Punk, sabe? O povo realmente gostou mais deles do que o filme. Bem, mas uma sacada boa de marketing, né? Chamar o Daft Punk pra fazer a trilha do Tron, né? Que tem tudo a ver. Eu também, assim, eu não gosto muito do filme, eu só vi naquela época lá e eu não lembro, assim, exatamente da história, assim, mas a trilha sonora do Daft Punk é sensacional. Eu acho que é uma das minhas favoritas, assim, trilhas sonoras de filme, assim, porque ela dá pra ouvir ela como algo totalmente à parte do filme, assim, ela é muito bem produzida e, assim, eu até ouvi antes da gente fazer o podcast e ela ainda continua excelente, assim, né? Sei lá, eu gosto bastante dessa trilha sonora. Eu acho também como o Alive, ele foi um álbum deles que não é exatamente álbum, né, de música, assim, de músicas novas, mas eu acho que conta na discografia deles. Quem não ouviu também a trilha sonora do Tron Legacy, eu recomendo fortemente, porque até hoje ela é excelente, assim, como trilha sonora. Ela é super... Nem precisa ver o filme, pega só a trilha e vê mesmo que vale a pena. Não, você começa a visualizar, você ouvindo a trilha sonora, você começa a visualizar as imagens do filme, mas assim, você não
é tudo meio, sabe, uma ambientação, sabe, pra trilha sonora, sabe? Aquela coisa, né, porque o filme se passa dentro de um videogame e tal, então tem todo aquele cenário, cria uma ambientação muito foda, assim, né? Uma mistura também de trilha sonora mesmo com orquestra, né? E também com os sintetizadores do Daft Punk, então é bacana essa mistura que eles fazem. Sei lá, acho muito boa essa trilha sonora, dá pra ouvir até hoje. Então, e assim, né, antes da gente ir para o último álbum deles, né, acho que é o mais famoso atualmente, né, dos álbuns, eles fizeram algumas curiosidades aí, né, nesse meio tempo, que eles, por exemplo, mais ou menos nessa época, o David Bowie, né, ele acabou passando lá, né, nos estúdios da Daft Punk e pediu para a dupla remixar uma música dele, né. E assim, é meio que uma lenda, assim, acho que não tem exatamente uma comprovação, mas falam que o Daft Punk recusou remixar a música do David Bowie. Assim, eu não sei porquê, não sei o motivo, mas é bizarro a gente saber que a dupla já recusou trabalhar com o David Bowie e com a Madonna também, que ela teve um dia que ela falou que ela estava aguardando uma ligação da dupla para fazer uma música com eles, e até hoje eles nunca fizeram música com a Madonna, né? Também é outra artista aí que ficou meio que no vácuo aí, porque, como eu falei, né, desde sempre eles são muito reclusos, então eu acho que, tipo, eles só trabalham com quem eles realmente querem, né? E assim, a gente, né, depois aí, nos anos antes do lançamento do Random Access Memories, a banda, né, ela começou a reunir aí a reunir material e pessoas para participar do álbum, né, do novo álbum, e mais uma vez eles tinham uma ideia de que seria algo completamente diferente do que eles já tinham feito antes, né? Entrando, né, pro álbum em si, a gente sabe agora que, assim, existe a fase pré-Random Access e pós-Random Access do Daft Punk, né, eu acho, porque foi um álbum que meio que quebrou os paradigmas do que a gente conhece de som da banda, né, eles quase que abandonaram completamente aquele som puramente eletrônico, mesmo com os outros álbuns, eles tendo, assim, aquelas influências dos anos 70, 80 e tal, trazendo som mais de rock no Human After All. Foi no Random Access que eles, assim, eles abandonaram, por exemplo, essa pegada mais house, né, e eletrônico, e foram para um gênero que estava perdido aí na história da música, e eles praticamente ressuscitaram, né, que foi o disco, né, que, assim, antes aí já tinha um pouco de revival, né, em algumas bandas, alguns artistas já tentavam trazer ele de volta, mas foi por conta do Random Access, né, e por conta de alguns singles desse álbum, que eu acho que essa pegada voltou com tudo, assim, né, depois desse álbum foi que o disco voltou para música pop, assim, né? Tem muitos artistas depois que tentaram trazer essas músicas antigas de volta, né? Tipo, sei lá, o Bruno Mars, por exemplo, ele faz agora essas músicas super James Brown, né? Eu acho que tem uma certa influência desses revivals de música antiga que o Daft Punk trouxe, né? Com o Random Access Memories, que é de 2013, né? Bom, e assim, né? Para trazer esse som de volta, eles abandonaram, assim, né, essa coisa de eletrônicos e baterias sintetizadoras que eles usavam muito e começaram a usar instrumentos musicais acústicos, né, ao vivo, né, algo que eles não faziam, né, nos outros álbuns, né. Tem uma entrevista que eu até posso deixar aí o link depois deles, que a Rolling Stone fez com eles, é super raro, né, isso acontecer, na época, mostrando os bastidores do Random Access, e é muito foda ver como eles, assim, se dedicaram por vários anos, né? Esse álbum foi gravado, por exemplo, em vários estúdios, acho que foram 5 estúdios, em vários locais do mundo, assim. Então eles, né, como eu falei, eles estavam reunindo pessoas, né, gente que eles queriam trabalhar para fazer esse álbum. Então, por exemplo, né, o clássico, acho que o mais famoso, porque tem o nome de uma música, né, no álbum, que é o George Moroder, que ele
ele era um cara fodão, né, na época do disco e tal, e ele acabou ficando meio sumido, né, ao longo do tempo, e foi o Daft Punk que meio que trouxe ele de volta, né, uma pegada meio Tarantino com o John Travolta, no Fiction, que o cara pegou um artista que estava meio abandonado e trouxe ele de volta. O Marauder, depois, ele acabou ficando... ele voltou, né, à fama, ele fez um álbum com vários artistas, que é um álbum solo dele, chamado Deja Vu, com várias músicas eletrônicas, é bacana o álbum. E assim, né, interessante que também, outros caras que ele trouxe, foi o Todd Edwards, Nile Rodgers, que é o baixista que toca no Get Lucky, né, ele era um cara também que eu esqueci da banda que ele, não vou falar aqui para não errar. E também outros artistas mais contemporâneos aí, como o Pharrell Williams, Julian Casablancas, eles pegaram toda essa galera e falaram, vamos fazer um álbum aí que é para trazer esse som de volta. Eles se dedicaram por vários anos, né? O álbum saiu em 2013, mas parece que eles estavam produzindo há 3, 4 anos antes, eles estavam já pensando nesse álbum. E eles, né, acho que o single que estourou, né, que trouxe essa identidade para esse álbum foi o Get Lucky, né? Com o Pharrell Williams e o Nile Rodgers. Nossa, mas, né, essa música, na época que soltou esse álbum, meu amigo, essa música eu vi em todos os lugares, na TV, no rádio, sabe, na internet, nossa, todo lugar tinha essa música tocando, não é só aqui. Sim, foi assim, foi aquela música que pegou todo mundo, como eu falei, tipo, antes a banda o Daft Punk era conhecido pelo One More Time, mas com certeza agora, assim, as gerações atuais, elas lembram o Daft Punk do Get Lucky, assim, né, que não tem nada a ver, né, acho que eu lembro quando saiu, assim, esse single, eu falei, isso é Daft Punk, porque, tipo, não tinha nada a ver, era uma música muito boa, mas não tinha nada a ver com eles, e foi uma das poucas vezes, assim, nas bandas que eu gosto, que os caras, eles deram uma virada de 180 graus e mesmo assim acabaram agradando até o público que acompanhava eles antes, né? Não, sim, eu adorei essa música, sabe? Se saísse um álbum dessa música se saísse um álbum só nessa pegada meio funk, meio disco deles, porra, mano, eu ia achar o máximo, sabe? Essa é uma mudança de gênero aí bem legal que poderia ser feita, sabe? Esse álbum ele traz outros elementos também em outras músicas. Tem orquestra, por exemplo, tem uma música, né, a Beyond, que começa com uma orquestra super épica, assim, né? Me lembra até a trilha sonora do Super Mario Galaxy, aquilo. E tem, tipo, tem as outras participações, tem essa música, por exemplo, do George Marauder, que é basicamente a biografia do cara em forma de música, é muito interessante. Então, cada música, ela tem um elemento bem, assim, diferente e original, assim, né? Um álbum muito original. Essas músicas aí, elas começam até, essa música do George, se não me engano, é aquela que começa com uma falação. Assim, a primeira vez que eu fui ouvir esse álbum aí, quando eu botei nessa música, e começou uma falação, eu falei, mano, eu botei uma música pra ouvir, sabe? Não botei um podcast, eu ali, e o cara contando um papo, uma entrevista, eu prestando atenção, depois começa a música. Nossa, começa muito, demora pra começar a música, né? Você lembra como é que foi pra você o lançamento desse álbum? Porque assim, mais uma vez, né, igual aconteceu com o Jamiroquai, que a gente fez podcast, o próprio Gorillaz, eu nunca tinha visto, né, assim, nada, tipo, atual da banda, porque quando eu conheci ela já tinha feito tudo que ela tinha feito. E esse foi aquele primeiro que, assim, nossa, a Daft Punk voltou e agora eu vou poder acompanhar e ouvir a música assim que sair, né? Ouvir o álbum assim que sair. Então eu fiquei, tipo, pilhado, né? Esperando sair esse álbum, eu ansioso, né? E quando o álbum saiu, eu gostei bastante, né? Eu acho que igual o Gorillaz, né? O novo álbum do Gorillaz, eu gostei desse álbum, assim, muito pouco, assim. Eu gostei de algumas músicas demais, tipo Get Lucky, eu achei sensacional. Tem algumas aí no meio que eu realmente não gostei, não consigo ficar ouvindo. Mas assim, no geral, eu adorei o álbum. Assim, quando saiu eu me empolguei, sabe? Foi uma experiência bem legal pra mim ver Daft Punk no meu dia a dia saindo, assim, sabe? Eu acompanho, tipo, sendo presente no lançamento atual, né? O Random Access foi um dos maiores álbuns daquele ano, né? Ele acabou levando o Grammy de melhor álbum do ano, né? Os caras saíram... O Daft Punk saiu do Grammy com 5 prêmios, né? Por conta do álbum. Mas assim, eu lembro que no começo eu estranhei um pouco, mas eu acho, você fez o paralelo do Humans, por exemplo, eu acho que
o Random Access e o Humans, eles têm um pouco a ver porque eles são um projeto mais colaborativo das duas bandas, só que o Random Access, ele é muito mais consistente do que o Humans, eu acho. Eu acho que, tipo, o Humans, ele vira um projeto colaborativo e ele perde um pouco a identidade em algumas músicas, né? Eu acho que o Random Access, mesmo eles tendo todo esse tempo para produzir e tal, e se dividido em vários estúdios e com vários participantes, ele tem uma uniformidade no som, ele tem uma consistência no som que vai, assim, você pode não gostar de uma música ou outra, mas eu acho que ele é muito, assim, você consegue ouvir do começo ao fim, assim, sabe? É um álbum que é muito bem pensado, eu acho, em cada música, muito bem produzido, tem um som, assim, muito cristalino, assim, no som, né, nos instrumentos que eles usam, os instrumentos ao vivo, tipo guitarra, baixo, eles são muito bem definidos no som. Então, só não... eu gosto sempre de, no final do ano, de meio que ranquear os álbuns que eu ouço. Assim, infelizmente ele não ficou em primeiro lugar porque teve um outro álbum que me marcou muito naquele ano, que foi o álbum do Queens of the Stone Age, que foi o Like Clockwork. Mas o Random Access, eu acho que para muitas pessoas foi o melhor álbum daquele ano, e até hoje, assim, é um dos álbuns mais, assim, marcantes dessa década, assim, né? Você lembra, acho que a gente vai lembrar, assim, de alguns álbuns dessa década, e com certeza vai ser o Random Access, porque, como eu falei, inspirou também muita gente a trazer esse som de volta, esse som nostálgico de disco e tal, e a gente vê agora muitas bandas aí trazendo, né, também de volta essa sonoridade, e acho que muito por conta do Random Access. Então, é muito bom esse álbum. Eu tenho a preferência pelo Discover, porque eu cresci com ele, eu acho ele um álbum... Assim, eu consigo ouvir ele do começo ao fim quase frequentemente, mas o Random Access fica lá em segundo também, porque eu acho ele muito bem feito e ele é muito diferente, né? As minhas posições são exatamente essas. Discovery, aí Random Access depois. Mas agora vamos falar um pouquinho do futuro da dupla, das parcerias dele? Depois desse fenômeno que foi, né, o Random Access, né, a dupla, ela não fez uma turnê oficial desse álbum, né? Banda geralmente faz assim, né? Ele lança um álbum e faz turnê. O Daft Punk nunca foi assim, né? Então, nesse álbum eles continuaram não fazendo o show, mas enquanto eles estavam, né, aí nessa pausa deles, né, entre os últimos anos, eles voltaram a fazer parcerias com outros músicos, né, com outros artistas, e uma que acho que ninguém viu chegando aí também foi o do The Weeknd, né, que era esse artista pop, né, que fez sucesso acho que uns 2 anos atrás, né, ele começou a fazer sucesso, e ele foi um dos únicos aí que fizeram parceria com o Daft Punk. Ele não fez só uma, ele fez 2, né, uma com aquela Starboy e a outra com I Feel It Coming, que foi a música que eles apresentaram no Grammy esse ano. E é engraçado que, assim, foi um sucesso totalmente surpreendente, né? Eu não estava esperando que uma parceria com o The Weeknd desse tão certo pro Daft Punk. Assim, deu tão certo que foi a primeira vez na história da banda que eles ficaram em primeiro lugar na parada americana, né, no Billboard. Nem com Get Lucky. Get Lucky ficou em primeiro em vários lugares no mundo, no Brasil, na Inglaterra e tudo mais, só que nos Estados Unidos ele ficou em segundo. E foi com Starboy agora que eles finalmente ficaram em primeiro lugar, né? Isso realmente é algo surpreendente, né, para ver a banda finalmente com uma parceria, né? E assim, né, 2017 marca aí os 20 anos, né, do primeiro álbum deles, o Homework, e a gente vê que, assim, eles ainda continuam sendo super relevantes, né, como músicos, aí, como artistas. Eu acho que, né, por conta do Random Access, eles estão cativando novas gerações, né. Tem outros artistas aí que eu gosto muito, que eu vejo muita inspiração em várias épocas do Daft Punk.
Então, por exemplo, tem uma dupla também de um duo eletrônico chamado Disclosure, que você ouve eles, você ouve muito homework, sabe? Você pega aquela batida repetida, bem característica do começo do Daft Punk. O Justice, por exemplo, que também é uma duo francesa de house eletrônico, né? Eles pegam muito essa coisa também, essa vibe de trazer gêneros antigos. A pegada deles é mais rock, mas eles misturam eletrônico com coisas mais acústicas, então é bem bacana, assim, eu acho que eles são totalmente inspirados em Daft Punk, e também na identidade visual, né, como o Deadmau 5, Deadmau 5, não sei como fala ele, o Skrillex, que, né, abertamente já falou que o Daft Punk é uma inspiração, o próprio Jamiroquai, que a gente já falou, o último álbum, o Automaton, é muito inspirado em disco, né, eu acho que tem um pouco dessa pegada que o Random Access trouxe. Então, assim, para você ver quantas influências, né, a banda já criou, né, quanta gente já foi influenciada por eles por todos esses anos, né. Pra mim, um dos pontos que você avalia se uma banda é realmente boa, assim, sabe, não que você gosta ou desgosta, mas um ponto que você avaliar uma banda se ela é boa, o como ela consegue influenciar os outros, sabe, fazer parte da vida dos outros. E assim, uma banda que consegue fazer parte de vida de tanto artistas diferentes, sabe? Olha, Jamiroquai e Skrillex, sabe? Os dois não tem nada a ver. E assim, os dois pegam, tipo, base nisso, sabe? Assim, mano, se você influencia artista desse jeito, consegue jogar uma parada de sucesso que vai afetar o mundo todo, sabe? Isso faz uma banda ser boa de verdade, sabe? Um monte de bandas assim, influenciando nesse, eu vejo um potencial enorme pra Daft Punk continuar, sabe? Trazer coisa nova. Ou trazer, assim, às vezes o mais do mesmo, mas assim, num cenário diferente, sabe? Adaptando a atualidade pra música deles, pô, ia ser muito interessante. Eu vejo um potencial enorme pra Daft Punk continuar e a nos surpreender e trazer mais coisa legal pra gente, sabe? Eu não faço ideia eu acho que o próximo álbum vai ser radicalmente diferente do Random Access, como os outros foram. Então, assim, tipo, eu não sei quando vai sair um novo álbum deles, eu duvido muito que nos próximos meses ou até anos, assim, eu acho que vai demorar bastante, mas assim, enquanto isso, eles ainda influenciam, eles ainda participam da música ativamente seja trilha sonora, seja participações com outros artistas, eles estão sempre aí, né, e mesmo assim, bem reclusos, né, na deles, né, eles são quase umas entidades musicais atualmente. O engraçado é que assim, eles são reclusos, eles não querem saber fuma pra eles têm capacete pra isso, e no final das contas todo mundo conhece Daft Punk, porque se inspira neles, né? O fato deles querem ser tipo, mais reclusos e isolados, fazem eles serem interessantes e todo mundo vai atrás deles, né? Chega até a ser meio irônico, né? Então, Rodrigo, me diz uma coisa, sabe? Eu falei que eu amava ver show deles, sei o quê. Será que tem alguma previsão? Você consegue imaginar alguma turnê em algum lugar, assim, tipo, pelo menos próximo, né? Que a gente não tem que atravessar o mundo, assim, pra ver, tipo, sabe, pelo menos aqui, né? Nosso continente. Então, né, outra coisa, né, que como a gente falou até hoje, eles tiveram uma constante nos shows deles, né, que era se apresentar num ano com final 7, né? Foi o primeiro Alive foi em 1997, o segundo foi em 2007, e existem rumores que começaram ano passado da banda se apresentar, né, fazer uma Live 2017. Teve no site deles ano passado assim, eles soltaram rapidamente, depois eles tiraram do ar um vídeo, assim, né, uma espécie de vídeo mostrando vários pontos no mundo, assim, coordenadas que davam em vários pontos do mundo. E essas coordenadas eram, sei lá, capitais, assim, Nova York, Paris, Londres, Tóquio, e uma delas era São Paulo. E assim, as pessoas começaram a especular que seria os locais de apresentação deles nessa nova live. E assim, isso sumiu, tal, a banda, né, foi fazer lá o sucesso com o The Weeknd, e nunca mais se falou disso, né? Desde o começo desse ano, esses rumores meio que cesaram, né?
E assim, esperar agora o que pode acontecer. A gente ainda está na metade do ano, então assim, eu espero que ainda tenha alguma informação sobre isso nos próximos meses. Eu acho difícil que, sei lá, se até setembro eles não falarem nada, eu acho difícil acontecer realmente essa turnê. Mas seria incrível se eles viessem, se eles voltassem a fazer shows com esse Alive 2017 e principalmente se viessem para São Paulo tocar aqui no Brasil. Acho que é a primeira vez, né? E seria assim, eu imagino o frenesi que seria para conseguir pegar esse ingresso. Nossa, né? Seria ia ser difícil. Ó, sim, vou te falar a verdade, eu não boto fé. Não boto fé de verdade que assim, eles vão vir pra cá, muito menos tipo, esse ano, sabe? Se viesse assim, eu não sei nem o que ia fazer da minha vida, sabe? Me pegar do nada, de surpresa, de calça riada e sem dinheiro pra comprar ingresso. Nossa, ia fazer dívida e acampamento na fila. Ia ser foda. Eu não imagino também, assim, eu acho difícil, mas sei lá, né? Vai que, né? Acho que uma hora eles vão voltar a se apresentar, assim. Acho que, né? Eles ainda são, de certa forma, jovens, assim. Então acho que daqui pelo menos alguns anos eu espero um dia eles se apresentarem aqui, seja em festival, né? Acho que o mais, assim, fácil deles se apresentarem seria num Rock in Rio, assim. Mas eu acho difícil. O Daft Punk não tem cara de que faria um festival, sabe? No máximo um showzinho fechado deles. Não acho que eles pegariam e entrariam num Lollapalooza, sabe? Ele e Strokes e Rage Against, um monte de banda assim, acho que não iria, não. Mas assim, eu não duvido que assim, se eles voltarem realmente a fazer turnê, que algum dia eles apareçam aqui no Brasil, né? Porque o Brasil é um país que, assim, é bem visado para show, sabe? A gente faz dinheiro em show, sabe? O brasileiro gosta de show, vai em show, paga caro para isso. Então, assim, tem chance. Mas eles poderiam voltar a fazer turnê primeiro, né? Mas seria foda. Mas, enfim, né? Enquanto a gente tá esperando aí um novo show ou até um novo álbum deles, a gente vai ficando por aqui, né? Que a história da banda até esse momento aí que a gente tá só no aguardo aí, né? E se a gente tiver um álbum, né, ou alguma coisa nova, acho que a gente faz aí um podcast também, como a gente fez com o Gorillaz, né? Mas é isso, então. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa biografia musical aí. Se vocês tiverem alguma outra banda ou algum outro artista que vocês querem que a gente também fale sobre a carreira dele, a gente pode também fazer aqui nesse podcast. É só falar aí nos comentários. Para nossa pesquisa aqui, do que a gente fez pro podcast, uma das nossas grandes ajudas foi o nosso amigo que já participou aqui do podcast, né? Fez o podcast do Humans com a gente. E ele lá no blog dele, o Why Not, ele fez posts também contando a trajetória da banda. Ele fez vários artigos para cada álbum, falando sobre cada música e tudo mais. Então eu recomendo aí, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a banda, fica aí como uma boa dica. Também, né, como a gente falou no começo, tem as nossas playlists aí para vocês verem aí os clipes em ordem cronológica e curiosidades. Tem umas propagandas, coisas que o Daft Punk participou. Por exemplo, eles participavam do Toonami, que era aquele bloco de animes do Cartoon Network, né? Então eles apareceram lá, eles fizeram uma ponta e tal. Eles ficaram famosos para as crianças por conta disso. Então, tem várias coisas bacanas lá também para vocês verem. E é isso, então. Se você curtiu, dá aquele joinha no vídeo. Compartilha aí com os seus amigos também, fãs do Daft Punk. E a gente vai ficando por aqui. Falou! Falou!